A gente continua falando dessa situação de Manaus e da transferência de pacientes para outros estados. A gente fala agora com a doutora Ludmila Jar, que é cardiologista e intensivista. Doutora, bom dia para você. A senhora já recebeu pacientes de Manaus também? Alguns estão vindo por conta própria. Como é que está sendo no dia de hoje? Bom dia. A gente tem recebido, sim, pacientes de Manaus de todas as formas que a população puder imaginar. Os pacientes estão vindo muitas vezes de UTIs aéreas adequadas, mas outras vezes em aviões de amigos, de familiares, alguns entubados, outros com uma quantidade menor de oxigênio. Muitos estão usando, inclusive, as UTIs aéreas para utilizar o oxigênio das UTIs aéreas. Também recebemos pacientes que ainda não estão necessitando de internação, mas já estão vindo para ficar por perto, por medo, pela necessidade de oxigênio. Então, realmente, essas últimas 72 horas têm sido marcadas por uma intensidade de transferência muito grande e um desespero muito grande dessas pessoas. Agora, doutora Ludmila, para a gente chegar a esse ponto aqui da pandemia, 10 meses depois do início da pandemia, com falta de oxigênio em algum lugar? Não imaginávamos isso e acho que, infelizmente, isso reflete um conjunto de atitudes inadequadas que o Brasil teve na condução da pandemia. Desde o comportamento da população, a orientação, até realmente a preocupação e toda a lógica institucional dos nossos líderes, toda a questão estrutural. Então, realmente faltou planejamento, faltou acreditar na ciência e, infelizmente, a região amazônica hoje sofre com a falta de oxigênio, justo o pulmão do Brasil, e com a falta de recursos e levando ao desespero dessas pessoas, a muito sofrimento. Tem pessoas que me ligam dizendo que em um único dia perderam 15, 20 amigos e familiares. A situação está nesse ponto. E o nosso receio maior hoje é que essa situação se alastre pelo restante do país. Lembrando que em março, abril, a pandemia começou em Manaus, o desespero começou em Manaus e depois isso realmente se disseminou para os outros estados. Então a gente agora tem que socorrer Manaus, mas ao mesmo tempo a gente tem que se estruturar nos outros estados e reforçar todas as medidas com a população e pedir muita seriedade do nosso governo na condução disso tudo em todas as esferas, municipal, estadual e federal. Doutora, vamos falar justamente sobre isso então agora. Essa transferência dos pacientes pode causar colapsos em outros estados? Já está na hora de repente, reativar os hospitais de campanha? Tudo indica que sim. Em São Paulo, a gente está muito preocupado. A rede privada de São Paulo, alguns hospitais já não estão mais aceitando transferência externa. Nos hospitais que eu trabalho, nós estamos lotados, nós tentamos abrir leitos em outros hospitais e é o que nós estamos fazendo, porque não dá para falar não para Manaus, então a gente está tentando fazer o que pode, mas a gente tem uma preocupação imediata com os próximos dias e as próximas semanas, o que vai acontecer nos nossos estados. Então, realmente, hoje nós estamos tentando salvar o máximo de pessoas da região amazônica, mas como é que serão os próximos dias? Então, é bem possível que sim, que a gente tenha que reativar hospitais de campanha e, ao mesmo tempo, a gente tem que trabalhar numa conjunção muito grande, numa união muito grande de esferas públicas e privadas, todos juntos, com a ajuda de um estado com o outro, com a ajuda de hospitais privados para públicos, públicos para privados. É possível que nos próximos dias as cirurgias eletivas, as internações eletivas, de uma maneira geral, tenham que ser bloqueadas novamente. Então, realmente, a situação é à beira de um colapso. Nós estamos vivendo com uma região que está em colapso, mas isso pode ser um prenúncio de um colapso mais sistêmico. Então, a gente, na medida do possível, tem que tentar se preparar. Doutora, como é que é possível atender as pessoas de Manaus e todos os estados, praticamente os que têm condição, estão abrindo vagas para receber as pessoas em Manaus, para que elas consigam continuar respirando e lutando pela vida, né? Como atendê-las e, ao mesmo tempo, tomar cuidado para que essa possível variação do coronavírus que está circulando em Manaus, já foi identificada lá no Japão, não espalhe o coronavírus com a mesma rapidez por outros estados brasileiros?
Sem dúvida, essa é uma preocupação, é desafiador. Nós temos que, ponto número 1, tentar atender essas pessoas, ajudar, salvar, não há dúvida, e ao mesmo tempo tomar todas as medidas de precaução locais para que, caso haja realmente um potencial de disseminação maior, a gente tem que reforçar todas as medidas de precaução. Então, as medidas são universais, isso não muda, a gente só tem que reforçar. O que a gente tem feito localmente é, ao receber esses pacientes, é repetir o PCR, é estudar a genética, é ficar realmente bastante de olho nas possíveis variações, mas de hipótese alguma a gente pode deixar de atender essas pessoas. E o que a gente tem conclamado aí no Brasil afora é que todos façam o melhor possível, sociedade civil, médica, governo, para tentar ajudar essas pessoas. As pessoas, eu recebi um paciente na madrugada que estava em insuficiência respiratória, mas ele conseguiu chegar bem de UTI aérea em torno de 2 horas da manhã, e eu perguntei para ele como é que foram os últimos 2 dias dele no hospital. E ele me disse, foram terríveis, porque eu estou nesta máscara e ele chegou precisando de 15 litros de oxigênio. E ele falou, ontem o meu oxigênio acabou e eu fiquei numa máscara oxigenando 60%. Só para as pessoas saberem, a oxigenação normal é acima de 93%. Então a pessoa vê a morte de perto, sofre agonia, o desespero. Então realmente a gente tem que, de uma maneira nacional, tentar ajudar essas pessoas em todos os aspectos, estruturais, logísticos, humanísticos, estender a mão. Agora não temos que olhar estado a estado, é óbvio que temos que olhar, é óbvio que temos que nos preparar, mas dizer simplesmente estou fechando as portas e essas pessoas morrerem de falta de ar é completamente inaceitável. A gente é um país só e agora a nossa hora é ajudar. Nós, particularmente, a gente tem atendido esses pacientes 24 horas, seja por telefone, por vídeo, seja no consultório, no ambulatório, o que nós podemos fazer. Mas é claro que a gente tem que tomar medidas locais para não faltar recurso para o nosso município. Sem dúvida. Só para a gente encerrar, doutora, por quanto tempo uma pessoa aguenta, uma pessoa com o pulmão comprometido, aguenta ficar sem oxigênio? Quais são as condições de sobrevivência dessa pessoa? Depende muito da intensidade da inflamação no pulmão. Por exemplo, quando eu falei a saturação normal... Depende muito de como que está a intensidade da inflamação no pulmão. Uma saturação normal, ela é acima de 93%. Exemplo, se um paciente tem um comprometimento de 75% do pulmão, como a gente tem visto, esse paciente muitas vezes não vai tolerar minutos, ele não vai conseguir sobreviver 20 minutos sem oxigênio, 30 minutos. Então, depende muito do grau de inflamação do pulmão. Então, isso é uma situação realmente desesperadora. Às vezes, a pessoa tolera 1 hora e meia, mas a depender da gravidade, isso não passa de 15, 20 minutos e a pessoa pode ter uma parada respiratória seguida de uma parada cardíaca e evoluir para óbito. Então, realmente não pode faltar oxigênio, não pode faltar estrutura, não pode faltar leito de UTI e, mais importante, não pode faltar solidariedade nessa hora. Acho que o Brasil tem que se unir para ajudar Manaus. Sempre. É isso aí. Obrigado, doutora Ludmila Ajar, pela entrevista mais uma vez aqui para a CNN. Nós voltamos a conversar. Obrigada a vocês. Bom dia a todos.